Olá! Já tem gente aqui com a gente, que legal! Boa noite, pessoal! Nós vamos começar um bate-papo bem legal aqui sobre introdução alimentar. Chamei uma pessoa muito bacana, chamada Emily Chaves. Ela é nutricionista, para poder participar com a gente e vocês poderem ter uma visão assim de dois lados, tanto do lado da pediatria quanto do lado da nutrição. Acho que vai ser muito bacana. Eu vejo que tem muitas dúvidas em relação a isso. Aqui no Instagram, sempre me perguntando muito sobre a introdução alimentar, como é que funciona e tudo, quando fazer, como é que inicia, quais alimentos começar. Então, assim, eu acho que vai ser um bate-papo bem interessante. Eu vou esperar a Emily pedir aqui para participar. Eu não sei como é que faz para você aceitar. Vê se você recebeu aí. Ah, que Recebi, ótimo! boa noite. E vai ser ótimo, porque a Emily agora tem uma mocinha, uma princesa linda, que completou 5 meses, né, Obrigada. Emily? Hoje ela faz 5 meses. Ai, que lindo! Aí eu já vou até deixar aqui um segundo convite para quando você fizer a introdução, tiver lá suas experiências, você vir passar um feedback para a gente, falar como é que foi, Combinado. como é que Combinado. você... Daqui Ótimo! um mês certinho a gente já vai começar o esquema. Que ótimo. Obrigado por ter aceitado o Eu que convite para poder vir agradeço. aqui a gente discutir um pouquinho sobre esse assunto que eu acho super importante e que os papais morrem de medo, que eu vejo assim que eles criam uma ansiedade para ter esse início e quando começa não sabe quais alimentos escolherem, como é que faz essa introdução e fica aquela ansiedade, né? Eu acho que e quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais ler sobre isso, eu acho que facilita, né? Deixa os pais mais tranquilos, eles vão começando a ver que é uma fase gostosa, tranquila de passar e que não tem que passar tanto aperto igual eles passam, né? Isso. É quebrar um pouco o tabu, né? De achar que são bichos de sete cabeças. Eu hoje estou falando um pouco como nutricionista e como mãe que eu vou começar essa fase da introdução. Um pouquinho do lado mãe dá um receio, sim. Hoje eu entendo um pouquinho os pais, né? Antes era só o papel da nutrição, hoje eu entendo um pouquinho os pais, que dá um receio, sim, né? Um medo de engasgar, um medo de alguma coisa. Mas eu acho assim, o bebê é uma página em branco, né? Então somos nós os pais que vamos começar a escrever os primeiros capítulos da vida do nosso filho. Então, como que a gente quer que eles sejam daqui a um tempo, né? Com o adulto. Então, eu acho que é muito mais do que. É muito importante, né? Uma fase assim, a amamentação tem aquela dificuldade de amamentar, aquela dor, aquela situação, né? Aquele tabu. E aí agora vem uma outra fase também muito importante, muito delicada, né? Para a gente poder fazer, mas muito gostosa, porque é interagir ali o momento da criança com a família, né? Ter esse momento, deixar a criança à vontade para comer, para poder pegar, poder lambuzar, né? Não é preocupar agora se vai sujar o forro, se vai sujar o chão, né? Chama um cachorro, deixa o cachorro comer o que tiver lá no chão, e tá tudo certo. Ajuda a rolar, né? Nossa, isso é É, super importante que você está falando. Eu acho que duas coisas aí que você comentou. A questão de ser uma página em branco e a gente escolher o que a gente vai escrever, né? Porque a criança, o que você tá. É igual uma planta que você vai plantar, né? O que você plantar, o que você tá fazendo ali naquela primeira fase, naquela janela de oportunidades, né? Você tá tendo um futuro de um adulto ali que vai ter uma saúde muito melhor, né? Vai estar sendo menos exposto a fatores de risco, né? Para várias patologias crônicas aí. Então, a introdução alimentar é super importante. Você está criando o paladar da criança, né? Você está fazendo a criança ela acostumar com certos alimentos e criando aquele paladar dele que ele vai ter para o resto da vida dele. Então, a gente tem que fazer de uma forma muito consciente e aproveitando essa oportunidade, né, dele gostar daquilo que realmente vai valer a pena para a vida dele, daquilo que vai trazer benefícios para ele, né? E outra coisa, consciente.
Eu quê? Eu ia falar assim, eu ia falar consciente, igual você disse, tranquila, sem medo, né? Quis pegar, ótimo, não quis, não tem problema, né? Ele não vai, né? Daqui a pouco a gente tenta de novo, com uma Com outra certeza. maneira, com uma outra aparência, com uma outra textura, né? Mas é sempre uma educação respeitosa para os filhos, na alimentação também, né? Sempre tentar explicar, mas ele é um bebê, tem 6 meses, tem 7 meses, mas é conversar, é explicar, Eles né? E, entendem outra, tudo. e o mais importante é o exemplo, Com né? Eu certeza. estava no carnaval agora, eu estava com vontade de comer uma coisa diferente, aí eu peguei a Alice e fui numa cafeteria. E aí eu pedi até um bolo de chocolate, né? Não conta pra ninguém não, viu, gente? E aí eu fiquei pensando assim, gente, daqui uns dias eu não posso comer isso na frente dela. Então, assim, nós somos uns exemplos, nós, né, os pais são os exemplos. E os filhos, Então, eles imitam tudo dos pais, né? tudo. Então, não adianta você falar, não como bolo de chocolate, não como açúcar. Açúcar só depois de 2 anos. Ele E tá tá vendo a você mamãe e o papai comendo lá. comer, ué. Então, assim, quando a mamãe quiser comer, eu deixo ali isso pra vovó, vou ali, como e volto. O típico comer escondido, direto, eu escuto isso. Tudo certo, não tem problema, entendeu? É verdade, eu escuto muito isso aí. E, nossa, por isso que é tão importante essa hora da alimentação, né? O sentar na mesa, os pais participarem de uma alimentação junto ali, todo mundo. Porque a criança vendo o pai e a mãe comendo, mostrando que tá gostoso que aquilo ali é saboroso, que alimentar é bom, né? Ele vai começar a aceitar aqueles alimentos de uma forma boa também, né? E a criança, a gente acha que não, mas ela vendo a reação da mãe, o que tá sentindo a mãe, o pai, né, o irmãozinho, ela vai reagir da forma que ela tá vendo a reação dessas pessoas que são as referências dela, né? Então, tem que ter uma relação boa, assim, com certeza. E um momento ótimo, que é um momento em família, né? Igual falaram aqui, aproveitar, que é ainda mais hoje nessa correria que a gente está tendo, às vezes ali, aquele momento ali do almoço, é o momento que a família está junto, que pode compartilhar as coisas e viver ali um momento durante um dia tão corrido, né? Que a gente tem que aproveitar o máximo possível. Isso mesmo. Tornar esse momento mais tranquilo possível, sem neura, sem preocupar demais. Ah, comeu? Ótimo. Não comeu? Não tem problema, vamos aos poucos, né? Tudo devagar no tempo do bebê. Não comparar o seu filho com o filho dos outros. Até nisso também, assim, eu tenho várias amigas hoje, né, que estão com bebês, então a gente sempre troca as figurinhas. Então, assim, uma amiga minha comenta, minha filha comeu desse jeito, minha outra, aí o outro comenta outra coisa. Então, é tentar não comparar, né? Vamos esperar, fecha nossos olhos, porque a minha filha é um jeito, sua filha é outro, e cada uma vai ter o seu ritmo, cada um vai ter Com seu certeza. jeitinho, né? E Igual não cada um. deixar isso descer neura. Com certeza. Cada um, nós adultos, a gente tem preferências, né? Cada um come uma quantidade de comida. Às vezes você olha assim, eu como uma quantidade X, você come uma outra. Então, assim, cada um tem uma aceitação diferente, cada um gosta de uma coisa diferente. E por que o bebê vai ser diferente, né? E você tá aí Ele tem a falando sente. personalidade dele. Ele já é um Ele já bebê, ele já tem, nasce com a personalidade dele. com A gente certeza. vai moldar, a gente vai direcionar, né? Vai orientar, mas ele pode ter, ele pode não, ele vai ter as preferências. Mas a Mostrar gente outras oportunidades, né? Outros alimentos que ele isso, possa gostar e tudo. E você está falando isso. aí da introdução sem neuro, eu sempre falo isso com os meus pacientes, porque eu vejo assim, a introdução alimentar ela faz parte do desenvolvimento da criança, né? Então, assim, eu até brinco, eu falo assim, há quanto tempo você está estimulando seu filho para ele crescer, para ele poder começar a andar, dar os primeiros passinhos. Aí o pai fala assim, desde os 6, 7 meses eu tô tentando e tal, ele fica em pezinho ali, faz isso, faz aquilo. Eu falei, pois é, você tem meses que você tá estimulando, que você tá tentando fazer, que ele começa a andar, vai de um cantinho pro outro. Por que para alimentar você quer que ele senta na mesa e come imediatamente, né? É um mundo totalmente novo, é uma coisa assim que a criança nunca teve contato, ele passou a vida inteira que são 6 meses, né, de vida,
toda só recebendo um líquido, o leite materno. Então, é um mundo que ele tem que conhecer. Aquele início da introdução alimentar, ela não é para alimentar, né? Ela é mais para você apresentar novos alimentos, para ele poder conhecer um mundo diferente e perceber que aquilo que ele brinca, que ele tá pegando, que ele tá vendo uma textura diferente, uma cor colorida, uma cor legal, é para comer e para encher a barriguinha, né? Então, Isso. ele tem que fazer essa descoberta. Ele não, lógico que tem bebê que você oferece, ele vai comer, eles vão aceitar de imediato. Mas igual a gente tá falando, os bebês são diferentes. A maioria que a gente vê, eles vão achar esquisito. Você vai colocar aquela textura na boquinha dele, ele vai rejeitar, não é aquilo que ele está acostumado. Então, a gente vai mostrar para ele, ensinar para ele que aquilo é de comer, que aquilo dali vai encher a barriguinha e que ele vai ter que aprender a ter aquilo ali no dia a dia dele, né? Não tem como, de imediato, a gente querer que a criança ela já aceita como uma pratada de comida e saiba que aquilo ali é para comer e para encher a barriguinha, para nutrir. Não é assim que funciona, né? E assim, já começa a partir dos 4 meses, já começa mais ou menos aquela fase oral, né? De tudo enfiar na boca. A mão enfiar na boca. Agora a Alice já tá começando a pegar nos pezinhos dela, daqui a pouco já vai colocar na boca e põe na boca. E tem hora que eu tô bebendo alguma coisa, ela já acompanha com o olho, assim, meu copo, o canudinho ela já acompanha, assim, né? Então, assim, as crianças acompanham o que a gente faz. Então, vamos comer junto com ela, ela vai saber. Primeiro que ela, eu acredito, falando como mãe agora, né? Na experiência. Acredito que na hora que colocar a fase oral, leva na boca na hora. Pode fazer uma, né? Farinha, porque é diferente, mas aí com o tempo, igual você mesmo disse, né? Essa novidade vai se tornando rotina, vai se tornando mais tranquilo para esses bebês poder fazer a alimentaçãozinha deles direitinho. Isso, ótimo. Então, vamos começar falando da introdução, propriamente dita, né? Você até falou aí do aleitamento materno. Eu sou, assim, defensora do aleitamento materno 100%, eu sou apaixonada com essa parte e tudo. Então, eu acho que só da gente introduzir aqui, a gente sabe que o leite materno, ele é o primeiro alimento que a criança vai receber, né? O alimento mais rico, mais perfeito, que além da parte de nutrição, ele traz uma proteção para a criança e tem a questão do afeto, né? Que é aquela alimentação, que seria a sucção não nutritiva, né? Aumenta ali aquela relação da mamãe com a criança e tudo. Então, a gente vê, assim, que é extremamente importante e é preconizado hoje o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês da criança, né? Eu vejo que tem muitos papais que eles têm assim, uma ansiedade imensa para começar a introdução alimentar. Eu fico até sem entender, porque eu falo assim, gente, seu filho vai ter a vida toda para comer tudo que ele quiser. Por que não pode esperar 6 meses, né? 6 meses, espera só um tiquinho. Só mais um pouquinho. E eles, às vezes, eles não entendem, assim, o porquê desse 6º mês, né? Às vezes, eu não sei se eles acham assim, eles estabeleceram o 6º mês do nada, assim. Não, o 6º mês, ele tem o porquê ser a fase da introdução alimentar. Foram muitos estudos que provaram que a criança está preparada para poder começar a alimentar de outros alimentos, além do leite materno, porque o leite materno ele ainda continua sendo o principal alimento até 1 aninho de vida, né? Ele só vai ser complementado com outros alimentos, já que ele não consegue mais nutrir de forma adequada a quantidade de tudo que a criança precisa só com leite materno a partir do 6º mês, o leite já não consegue suprir, né? Então, por isso a gente precisa fazer a introdução de outros alimentos. Mas o 6º mês, ele acontece porque a gente vê que a criança, ela tem, além do desenvolvimento motor, né? Que é uma capacidade de estar sentadinha na hora de alimentar. Então, ela tem controle de tronco, ela já consegue ficar ali na cadeirinha. Além disso, a criança, ela já tem uma coordenação motora, apesar de grossa, mas ela tem uma coordenação motora grossa. Ela consegue pegar as coisas ali na mesinha, no chão, e colocar na boquinha, né? Não tem como você introduzir o alimento numa criança que não consegue ficar sentada, uma criança que ainda não tem uma coordenação motora de pegar as coisas e colocar na boquinha para mastigar. E também... Vamos para a Alice, por exemplo. A Alice tem 5, hoje fez 5 meses, a Alice não senta sozinha. A Alice, você dá alguma coisinha na mão dela, ela pega, mas de repente solta. Então não tem essa, não você acabou de falar, não tem essa coordenação. Não, mas você observa que ela já quer sentar, ela já estica a cabecinha, ela já quer ficar... Então é esse tempo mesmo, é esse 1 mês que tá faltando para ela conseguir firmar, para ela conseguir se sustentar. E aí, ela também, a gente tem que dar autonomia para eles.
Né? Ah, mas é um bebê, o bebê não sabe de nada. Sabe, a gente dá autonomia, vamos dar autonomia para eles poderem comer sozinhos, com a mãozinha, se for o caso, brincar. Claro que a gente está ali acompanhando e tudo, mas para ter esse momento, né? Com certeza. Então, por isso, né, o sexto mês, que é a fase que a criança está preparada para isso, né? Não pode alimentar deitado. Como é que você vai dar um alimento para a criança que ainda não consegue ficar sentadinha? Como é que você vai dar um alimento? Como é uma fase a fase da introdução alimentar, ela vai ajudar também no desenvolvimento da coordenação motora fina. Então, como é que ela vai pegar ali os alimentos para levar na boquinha e vai começar a ter esse desenvolvimento, né? Então, uma coisa que os papais eles têm que entender é a importância de esperar esse momento. O amadurecimento do trato gastrointestinal, porque é um órgão que ele vai ter que fazer tanta coisa. Ele tem que digerir o alimento, ele tem que absorver o alimento. Então, a gente vê, às vezes, a criança que não tolera aquela introdução alimentar, que às vezes evolui lá com uma constipação intestinal ou tem uma diarreiazinha. Então, porque não está preparada ainda para poder receber aquilo ali, né? Então, é o maduro, né, para poder introduzir. Justamente. Então, no sexto mês é o marco que a gente vê que a criança ela está preparada para aquela introdução alimentar. Não foi escolhido ao acaso. Aleatoriamente. Isso não foi aleatório. A gente vê que é porque a criança ela tem um desenvolvimento motor numa fase que ela já é capaz de ser colocada diante dessa introdução alimentar, né? E já está preparado para receber esses outros alimentos também. Então, chegou nessa fase. Como é que você chegaria, assim, Emily, para poder fazer uma introdução? Quando você chega numa mamãe e fala assim, olha, mamãe, porque eu vejo assim que eles têm muito medo de iniciar. Como é que eu vou iniciar? Que alimento que eu vou escolher? Primeiro é fruta, primeiro é comida salgada, a papinha salgada. Tem uma quantidade certa? Como é que a gente faz essa? Que eu vejo geralmente que mais tem assim. Essa dúvida, né? O que eu costumo muito orientar, eu gosto de seguir tanto o Manual de Nutrologia, né, o recente, é o 2018, quanto o Guia Alimentar para criança, para bebês, né, na questão da introdução. A gente introduz nós temos 5 grupos alimentares. A gente tem o carboidrato, temos a proteína, temos as frutinhas, né, os legumes, as leguminosas e as verduras. Então, eu costumo orientar o seguinte, no sexto mês, deu 6 meses, vamos começar a introdução. Vamos escolher as frutinhas, os primeiros alimentos que a gente vai oferecer. A primeira semana, vamos introduzir apenas uma vez ao dia um alimento diferente do leite materno. O leite materno pode continuar com livre demanda, sem nenhum problema, né? Eu costumo falar em algumas consultas. Vou falar costumava porque depois de mãe eu mudei um pouquinho algumas coisas. Mas eu costumava falar que, assim, a partir de uma certa idade, 3 meses, se quiser já estabelecer mais ou menos uns 3 em 3 horas o aleitamento materno, para já ir criando uma rotina, pode estabelecer. Mas hoje, como mãe, a gente observa que não tem como muito estabelecer de 3 em 3 horas. Né? Então, por isso que é livre demanda mesmo. Igual você disse aí, o leite materno não é só alimento. Leite materno é segurança, leite materno é o colinho da mãe, é o aconchego. Então, por exemplo, eu costumo dar ali de 2 horas, 2 horas e meia, tem hora que 1 hora e meia eu já estou dando de novo, que é mesmo para acalmar. Então, o leite materno continua em livre demanda. Então, eu costumo orientar, a primeira semana, vamos escolher uma frutinha. Qual fruta? A fruta que você tem hábito na sua casa. Né? Então, pode ser uma banana, pode ser uma manga, pode ser um abacate. Né? Tem muita gente que tem um preconceito do abacate. O abacate é muito gorduroso. Mas é uma gordura excelente, né? Um ômega 9, uma gordura muito boa, tanto para os adultos quanto para os bebês. Né? Isso não vai diferenciar se ela é boa ou ruim para a diferença de idade. Então, você pode escolher uma fruta. Então, na primeira semana, a gente escolhe um horário para introduzir essa nova refeição. E continua com o aleitamento materno. Na segunda semana, ainda com 6 meses e 2 semanas, eu costumo orientar. Na parte da tarde, faça a introdução da segunda frutinha. Que o bebê já está começando a acostumar ali de manhã. Na parte da tarde, introduz a segunda frutinha. Também mantendo a segunda, né, todos os 2 horários com frutinhas. Frutinhas in natura. Não precisa adoçar, não precisa colocar nada, né? Não precisa colocar um leitinho amassado, não precisa colocar uma aveinha. Não, é a fruta in natura, né? Sem nenhum adicional, não tem necessidade. E aí, a partir da terceira semana, aí eu já oriento você introduzir
a primeira papinha salgada, que vai ser o almocinho, né? E o almocinho, depois da comidinha pronta, né? Deixa eu só fazer um adentro aqui da frutinha, né? Umas dúvidas que geralmente surgem para mim. Qual a quantidade? Vamos deixar à vontade no primeiro momento para o bebê, né? Às vezes a mãe tá aquela expectativa que eu vou dar uma fruta, eu vou dar uma banana. Às vezes o bebê pode comer uma banana inteira. A gente não sabe, né? Depende da vontade dele, né? De quanto que ele vai gostar daquilo ali. Justamente. Então, não ir com aquela expectativa da quantidade que ele vai comer ou tá sentindo fome. Se ele sentir fome, ele vai reclamar, você vai dar o peito e pronto, não tem problema, né? É novo para ele, é novo pra gente. Então, não tem problema. Vamos aos poucos no passo do bebê, não no nosso passo, não na nossa vontade. Então, qual é a quantidade da tranquilidade, deixar a criança brincar ali com a frutinha, conhecer aquele alimento diferente, né? Você tá preocupada se vai manchar roupa, deixa sem o bodyzinho, coloca um avental sem body. Se não tá preocupado igual eu não me preocupo, se vai sujar, depois a gente vai ali no tanque, lava, põe um molhinho ali e tira, não tem problema nenhum. Mas é tentar não ter esses padrões, tentar não ter essas neuras, né? E aí, então, a quantidade da fruta vai aumentando gradativamente de acordo com você vê que seu bebê vai aceitando, né? Se ele comeu só um quarto da banana, beleza, ele comeu um quarto, daqui a pouco ele vai comer mais um pouquinho, né? Então, aí eu falo que na terceira semana você introduz a primeira papinha salgada. Aí a primeira papinha salgada. Depois que a comidinha tá pronta, você pode colocar, por exemplo, uma colher de sopa de cada grupo. Então, a gente tem um grupo do carboidrato. O que pode ser do carboidrato ali para os bebês? A gente tem a batata, tanto a inglesa quanto a doce. A gente tem a mandioca, a gente tem o inhame, a gente tem batata baroa, né? Então, a gente tem a abóbora. Então, a gente pode pegar algumas dessas verduras, essas verduras tipo C, né? Que são consideradas carboidratos, e aí colocar como uma opção do carboidrato. A gente também tem o grupo da proteína. Então, a gente tem a carne de boi, carne de porco, carne de frango, carne de peixe. E o ovo inclui, né? Está incluso no grupo da proteína. Eu gosto da carne de... né? Pode substituir. Então, isso também é uma dúvida que geralmente aparece aqui para mim, se pode dar o ovo, né? Porque o ovo tem a questão de ser alergênico. Na verdade, hoje já é comprovado que a gente pode e deve dar o ovo. Mas eu oriento assim, não dá o ovo como a primeira opção de proteína, não. Tenta as outras opções de proteína. Então, você até pode colocar você ver a reação, né? Porque às vezes pode ser mesmo que a criança tenha alguma alergia ali. Então, se você já deu uma proteína anterior, já viu como é que foi a aceitação, você fica mais tranquila, você vê que foi uma reação. E aí você não vai oferecer mais aquele ovinho, né? Isso, é o que eu oriento. Para você não ficar com aquela neura que foi o ovo ou que não foi o ovo, oferece uma carne. Uhum. Próxima vez, oferece uma carne de boi, por exemplo. Depois oferece uma carne de frango. Para quando você oferecer o ovo, você não ficar pensando que pode ser a carne, não, você vai saber diferenciar se foi ou não foi o ovo. Né? Mas é importante a gente destacar que quando for oferecer o ovo, aclare a gema bem cozidinha, sem adição de sal. Não precisa e não deve, até 1 ano de idade, adicionar o sal. Isso inclui não só para o ovo, como para todos os grupos, tá? Sobre o carboidrato. Amassou a batatinha, não precisa pôr sal. A gente vai temperar com temperos naturais. Alho, um fiozinho de azeite. Sempre que procurar o azeite, procura o azeite que tem acidez menor que 0,5%. Então, só olhar no rótulo lá direitinho. Acidez menor que 0,5%, ok, aí a gente usa. Isso não só para os bebês, para a gente também, né? Para a gente também, a gente observa a acidez, tá? Então, refoga direitinho, sem sal. Então, alho, cebola, pode colocar temperos naturais à vontade. Gente, então, isso... Desculpa, Emily, te cortando. Não, gente, a gente tem que frisar muito isso. Isso que a Emily falou é super importante. Porque os papais e as mamães, eles ficam assim, mas vai ficar ruim a comida. Gente, esses temperos, eles ficam excelentes. Você pode colocar eles à vontade, os temperos naturais, ervinhas, o alhozinho e tudo. Mas sal,
não pode fazer uso do sal até 1 aninho de idade. A comida da criança, nessa primeira fase, esses primeiros 6 meses, até chegar a 1 aninho, né? Que é quando a criança vai começar a alimentar igual a família, ela tem que ser feita separada mesmo e é sem adição de sal. Né? A gente vai temperar com esses temperos naturais e fica uma delícia. E aí surge aquelas perguntas, né, das mamães. Mas ele não vai gostar porque não tem sal. Ele só tinha, o único paladar que ele conhecia era o leite. Nunca provou Ele não vai nada. saber, ele não vai saber se é gostoso com sal ou gostoso sem sal, né? Então, ele pode reagir de maneira estranha, pode porque é novo, a batatinha é nova, a carninha é nova. Então, não é porque não tem sal que ele não está gostando, né? Ele não pode estar estranhando por ser diferente, né? Com certeza. E aí podemos colocar também um outro grupo de verdura. Então, aí pode escolher uma cenoura, um chuchu, uma abobrinha, qualquer outro tipo de verdurinha junto ali, né, do almoço. E aí, quando finalizar o 6º mês, então a gente tem 4 semanas no mês. Primeira semana a gente colocou um monte de fruta. Segunda semana acrescentamos mais uma, né? Acrescentamos outra fruta. Terceira semana e a 4ª semana eu costumo falar para a gente poder colocar papa salgada, né? Aí vamos deixar a criança, o bebê acostumar direitinho. A partir do 7º mês a gente já pode começar a introduzir também um jantarzinho, igual ao almoço. Podemos comer a mesma quantidade? A mesma quantidade, sem nenhum problema. Eu oriento, coloca uma colher de sopa de cada grupinho e observa o apetite da criança. Talvez você dê uma colherzinha de sopa, o bebê está ali ainda, talvez ele quer mais um pouquinho, coloca mais um pouquinho, vê se ele vai aceitando. Então, a mãe, o pai, né, quem for a pessoa responsável pelo bebê, vai observando ali e vai ver a necessidade que a criança está querendo mais ou não. Aumentando, né? Com certeza. E aumentando gradativo. Então, a partir do 7º mês, você já está com praticamente a dietinha toda completa, né? O leite materno, nesses intervalos, à vontade, livre demanda, não tem necessidade de tirar nada, né? De controlar. Então, nesses intervalos podem dar. De manhã, acorda, toma o leite materno. Né? A mãe que não pode ou não está mais amamentando por algum motivo, né? Continua com a fórmula, né? Com orientação do pediatra ou do nutricionista, continua com a fórmula. E aí, já a partir do 7º mês, então ele já está com todos os horários bonitinhos da alimentação. Aí, a partir do 8º, do 9º, você vai trabalhando na consistência, né? À medida que você for observando os dentinhos, a autonomia do bebê, né? Toda essa questão do seu filho, porque, como a gente comentou, cada bebê é um bebê, aí você vai melhorando a consistência de muito pastosinho, um pouco, né, mais consistente, e a partir de uns 10, 11, 1 ano a alimentação da família. Igual a alimentação da família, né? Sem necessidade de... Você falou aí que do muito consistente até o sólidozinho. No Ministério, nessa cartilha, né, da nutrição menor de 2 anos, eles até colocam que a consistência, gente, no início, ela tem que ser uma consistência que você vai pegar na colherzinha e ela não vai derramar, né? Derramar. Então, aquele pastoso não pode ser líquido, tanto que é totalmente contraindicado você bater no liquidificador, passar na peneirazinha a alimentação, ou então você usar aqueles mixinhos, também é totalmente contraindicado. O que pode ser feito, se você preferir não dar o alimento cortadinho, né, ou da forma que você achar, porque tem outros métodos, a gente até vai falar mais lá na frente, né, do BLW, mas se você prefere fazer as papinhas, é você amassar com a colherzinha, com um garfinho ou com a própria colher os alimentos, mas não usar nenhum desses outros utensílios, né, peneira, triturador, liquidificador, não devem ser utilizados. Você tem que manter a fibra do alimento, o alimento ele não tem que ser líquido, a gente está aumentando a consistência do alimento da criança. Então, a gente está saindo do líquido lá do leitinho e agora a gente vai para o alimento pastoso. E vai aumentando a consistência desse pastoso até a gente chegar no alimento duro. Se você optar pela introdução da alimentação tradicional, né? Depois a gente vai comentar dos outros. Estimula, né, a questão de não quebrar a fibra, vai estimular toda a questão moral do bebê, a língua, toda a musculatura. Então, e uma coisa muito importante também que eu costumo frisar é não misturar com a papinha, né? Eu já observei em algumas consultas e algumas orientações
em puericultura, que a mãe pega ali, coloca lá a batatinha, a carne moída, a cenoura, e aí mistura no prato e dá pro bebê. Vamos dar cada grupinho separado, para o bebê conhecer aquele sabor. E se você misturar, é um sabor diferente. Ele não vai três conhecer grupos. o alimento, né? Não. Então, Gente, vamos dar a batata separada, a cenoura separada, a carninha separada. Com o tempo, quando estiver alimentando normal, se quiser misturar lá na frente, que misture, tem gente que come separado. Mas vamos apresentar cada alimento separado para o bebê conhecer esse sabor. Com certeza. E fica até mais chamativo, né? Você colocar um pratinho lá, com uma papinha, a cenourinha laranja no cantinho, com feijãozinho marronzinho no outro, a batatinha amassadinha aqui no cantinho, a carninha marronzinha aqui. Então, aqui dali fica até mais atrativo. O que a gente quer na introdução alimentar? A gente quer que a criança conheça os alimentos e o sabor e a textura de cada alimento. Então, se você mistura, junta, faz uma papinha só toda, a gente não consegue identificar o que a gente está comendo ali, né? Fica tudo um gosto só, uma mistureba ali. A gente não vai nem saber do que ele gosta mesmo. Se ele gosta de batatinha, se ele gosta de feijão. Porque é o momento da gente entender também qual que são as preferências do paladar do nosso filho, né? Porque aí, no segundo momento, você vai dar preferência àqueles alimentos que ele gosta. Se você ofereceu várias vezes aquele alimento, porque no início pode até ser que a gente acha que a criança não gosta, mas a gente é orientado a gente oferecer pelo menos aí umas 10 vezes o alimento para a criança em dias diferentes, né? Porque pode ser que naquele dia ele não aceitou porque a textura foi diferente, porque estava mais azedinho e ele achou esquisito aquele gostinho. Então, oferecer várias vezes, em tempos diferentes, aquele alimento, para poder ter certeza de que ele gosta ou não daquele alimento. E aí você vai conhecer também o paladar do seu filho, porque isso é super importante. A gente tem que saber quais são as preferências. E lá na frente, passou de um aninho, você viu o que ele está gostando, ele já está comendo a comidinha da criança, você respeitar isso aí também, né? Dá preferência àqueles alimentos que ele tem, que o paladar dele é mais, ele aprecia mais, né? Sim, é isso que eu ia falar também, que os estudos científicos orientam a gente a não é dar uma vez, não gostou, duas vezes, não gostou. Eu dei 3 vezes, o bebê recusou. Não. A função de pai e mãe também é um pouco assim, paciência. Repetitivo, né? Persistência, fé. Respira fundo e tenta mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. A cartilha coloca até para oferecer 10 vezes cada alimento. 10 vezes. 10 vezes. Então, tenta oferecer. Hoje, você ofereceu a batata com a carne, não quis essa carne, não quis a batata, tenta oferecer a batata com frango. Então, vai modificando ali um pouquinho, que uma hora ele vai tratar. Do outro dia, a batatinha feita ali a vapor. Aí você vai criando modos também. Igual a gente tem... Eu não gosto. Eu gosto de milho cozido na espiga. Agora, milho sem estar na espiga, pra mim, não tem graça. Cada um tem sua preferência. Verdade. Verdade. Tá, isso aí também. Você falou da questão da quantidade. Uma das coisas que eu acho super importante também, que eles frisam muito depois que eles perceberam assim, das mudanças das patologias na infância, né? É questão de respeitar a quantidade que a criança aceita. Hoje já mostrou, né, que nessa introdução alimentar, a criança começa a desenvolver também a questão da saciedade, né? O controle de saciedade, de que ela tá cheinha, de que ela não tá cheia, ou que ela tá com fome. E aí, quando a gente começa a não aceitar essa questão e fica empurrando a comida para a criança, ela começa a perder esse controle, né? Ela não consegue mais ter uma adaptação do que é a saciedade para ela, do que ela tá bom, dela comeu e já tá tudo bem, ou então ela comeu e ainda tá com fome. Então a gente tem que respeitar isso aí também, né? Às vezes os papais vão esquecer, mas ela só comeu 3, 4 colherzinhas e não tá querendo mais. Mas a barriguinha dela tá cheia, ela não quer mais. É uma comidinha que ela gosta, que ela tá aceitando sempre, e hoje ela não quer mais do que aquelas 4 colherzinhas. E a gente tem que aceitar também, né? Desculpa. O bebê também tem suas emoções. Talvez não tá no dia bom, talvez aconteceu alguma coisa externa que ele absorveu, né? Tudo isso influencia. Então a gente tem aquela mania de falar assim, só mais uma colherinha, só mais uma, só mais uma. E então você tá insistindo, daqui a pouco, quando tá na fase adulta, quando a gente atende, por exemplo, uma compulsão alimentar, obesidade, quando dou conta de parar de comer, uma coisa repercute lá na vida adulta, né?
Exatamente. Gente, é muito importante. Tudo que a gente faz hoje é um investimento. A criança é um investimento, se você for olhar. Tudo que você faz hoje vai repercutir na vida adulta dessa criança. Então, se Vai. você está interferindo nessa questão da saciedade, olha para você ver, lá na frente ela vai ser um adulto que vai ter dificuldade com isso, porque ela está aprendendo isso agora. Então, ela Sim, tem que ter esse controle. A gente tem que aceitar isso daí, né? sim. Outra O normal para o bebê, né? Vindo essa educação de mais um pouquinho, o normal para a pessoa vai ser que posso comer mais um pouquinho, né? O inconsciente, Vou posso comer tentar, mais um pouquinho. vai empurrar mais um tiquinho ali e tudo. É. E aí vem todas essas questões, né, que a gente tem hoje na fase adulta. Com certeza. Outra questão que você falou aí, da questão do aleitamento materno ainda ser livre demanda, super apoio isso aí, eu também sempre oriento isso aí nos atendimentos, mas quando a criança começa a ficar um pouquinho maiorzinha e ela já tá ali no 7º, 8º mês, já tá aceitando a comidinha, você vê que ela já tem um horário, já participa dos horários de alimentação, eu costumo orientar as mamães, às vezes, não espaçar um pouquinho o horário do aleitamento. Então, tipo assim, pode ser livre demanda, a criança vai poder mamar, mas, por exemplo, sabe que ela vai almoçar lá para 11 horas da manhã. Então, até umas É. 10 horas da manhã, a gente pode dar o peito. Depois disso aí, vamos deixar a barriguinha dela ficar vazia Esvaziar. para ela poder alimentar, né? Porque às vezes se você der o peito lá meia hora antes do papá, ela não vai Vai estar querer comer, cheia. né? Ela vai estar cheia, a barriguinha da criança é muito, o estômagozinho é muito pequenininho. E é igual a gente, se a gente enche a barriga de líquido ali, se você tomar um copo de leite antes do almoço, você não vai conseguir alimentar Almoçar direito, né? Comer devidamente. com certeza. Verdade. Então, assim, é livre demanda, é tranquilo. Depois do almoço, a criança quiser ir lá pro peito, que às vezes vai dar a sonequinha e às vezes a criança ela vai ligar a sonequinha ao peito, tá liberada, é tranquilo. Mas tentar criar essa rotina das mamadas, ser um tempinho, pelo menos aí 1 hora antes das Sim, refeições principais, a gente evitar essas mamadas para poder a criança ter um pouquinho mais de fome e conseguir aceitar mais essa dieta também, né? sim, Essa papinha saudável. se não faz a substituição. A criança vai, né? O bebê vai deixar de comer para tomar o leite materno. E, na verdade, a intenção é o bebê passar a comer, A né? gente fazer o Estamos inverso, né? excluindo. Uhum. Nós não estamos excluindo o leite. Mas a intenção é o bebê deixar um pouco aquela mamada e passar a comer. Que já é uma outra situação. Nós estamos complementando aquele leite, né? Com certeza. Outra coisa que eu acho super importante a gente falar, já que a gente está colocando aí, já terminou dos pratinhos todos, que a gente está aqui enfatizando de ser junto com a família, de ser um momento agradável e tudo. Hoje a gente vê muito os papais e as mamães usando a pretextos, assim, tipo, o tablet, o celular, para poder a criança ali se entreter naquilo ali. Interagir e comer. E ó, só que a colherzinha na boca da criança, a criança come sem nem ver, né? Isso aí também eu acho que é uma coisa assim que a gente interfere muito na questão tanto da saciedade da criança e também na questão de conhecimento da introdução alimentar da criança, né? Interfere demais. É uma fase de aprender, é uma fase dela conhecer os alimentos, as texturas, os sabores. E se você está fazendo uma coisa no momento que a criança está entretida com outra coisa, você não tá tendo aquele crescimento dessa fase que é tão importante, né? A criança ela tem que ter essa interação com o alimento na hora da alimentação, né? Isso aí Sim. é muito importante. Conversar com o bebê, falar, que gostoso, interagir com o bebê, mostrar, conhecer. É muito comum, eu já atendi alguns casos assim, da mãe virar e falar assim, mas quando era bebê ele comia, mas pra frente ele parou não comer, né? Aí como que você fez essa introdução? A criança não conheceu. Então, quando ele parou para olhar no prato, falou, mas isso aqui eu não quero, eu não Nossa, isso conheço. aqui não. Mas antes ele comia no automático, aqui, ó, de boca, olhando para a televisão, para o tablet, e mastigando e comendo, né? Então vamos conversar, vamos falar que tá gostoso, vamos voltar a ser criança com eles, falar que tá gostoso, fazer vozinha de bebê, Chamar interagir para com conhecer os eles, alimentos, para mostrar, fazer essa aqui é junto. cenourinha, essa daqui é não sei o quê, e conversando e mostrando para ele ver a cor, a cenourinha, a cor laranja. Para quando ele for ver a cenourinha de outra maneira, ele vai lembrar, uai, mas a cenourinha é laranja, então isso aqui eu conheço. E aí ele vai conhecendo, vai interagindo e vai tornando rotina, vai tornando normal para a vida da criança, né?
Certeza. É aprender, gente. Se você tira a atenção, a criança não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Se Não. você interage ela com outras coisas e tá fazendo aquilo no automático, isso aí vai repercutir lá na frente. Igual a gente tá Vai. falando, é um investimento. Então, no momento de comer, a criança ela tem que sentar na mesa e estar focada no alimento. É você parar e explicar para ela, mostrar que aquilo ali é a comidinha, que aquilo ali é bom, mostrar que a mamãe gosta de comer também, o papai também gosta, que é gostoso, que faz bem, tudo. E incentivar a alimentação, mas incentivar também. A gente não pode também forçar, né, a criança. Isso. A alimentação ela não pode ser um momento de briga, um momento de castigo ou um momento de represar. Se você não comeu, você não vai no parquinho. Senão isso vai se tornar sempre uma coisa negativa na cabeça do bebê, é comer ruim, porque se eu não comer, eu não vou poder fazer o que eu gosto, né? É desvincular qualquer relação da comida com prazeres externos. A comida é uma outra situação, né? Não criar esses traumas na criança, vamos fazer uma educação respeitosa também na alimentação, né? Mostrar para a criança, conversar com a criança sem ameaça. E como eu disse um pouco no início, paciência. É ter paciência, porque às vezes você tá ali dando a comidinha, a criança pode empurrar, pode falar que não quer, pode derrubar no chão. É ter paciência. É você entender que o cérebro do bebê é imaturo, ele está aprendendo, ele não está fazendo de forma racional, né? Grande maioria do dia dele não é racional. Então, é trabalhoso? Eu já estou aqui com um bebê de 5 meses, eu vejo tanto que é trabalhoso. Mas quando você olha para sua filha, para o seu filho e vê, né, que ele está comendo direitinho, está amamentando direitinho, né? Eu não vou falar da minha experiência na comida porque eu vou começar, mas eu vou falar da experiência, por exemplo, do leite materno. Meu peito doendo, meu peito sangrando, eu sentindo dor na hora de amamentar, e aí muita gente desiste, né? Ai, dá logo fórmula, faz isso. Então, assim, é sofrido? Tem que ter paciência? Tem. Mas na hora que você vê seu bebê amamentando numa boa, já passou aquela fase da dor, já passou aquela fase né, de você ir lá no céu e voltar, e você vê até as estrelas assim às vezes e volta, você respira fundo, põe a fralda na boca pra você morder a fralda e volta. Hoje, quando eu vejo a Alice mamando numa boa, não tem dor nenhuma, ela olha pra mim, ela ri, ela vê que aquilo ali gente, não tem preço. Então na alimentação é a mesma coisa, né? Eu tô aqui falando como nutricionista e vou começar a introdução da minha filha. Então, vai ter dias também que não vai ter dor para mim física igual amamentar, mas vai ter dia que eu não vou ter paciência, porque ela vai estar ali comendo, empurrando. É respirar mesmo, é respirar e entender que ele é um outro ser, ele tem um jeito dele, né? Ele é imaturo. E é respeitar. Não quis comer tudo? Tudo bem, meu filho. Mamãe sabe, mamãe te respeita. A mamãe e conversar mesmo. Olha, a mamãe sabe que você não está querendo mais. Tudo bem, a mamãe te respeita, né? Mais tarde a gente vai comer frutinha, a gente tenta de novo, né? Tentar realmente fazer essa educação respeitosa. Respeitar o bebê, não é porque ele é um bebê que ele não é aquela educação autoritária. Você vai comer porque eu tô mandando. Eu sou sua mãe e você vai comer. Gente, não precisa disso. O mundo lá fora já tá muito malvado, as coisas já são muito assim, vamos manter o amor, vamos conquistar tudo pelo amor. E até na alimentação, vamos conquistar, vamos comer com a mamãe, né? Tudo com amor. Pode estar lá no fundo assim, ô menina, vamos comer, mas tudo com amor. Verdade. A gente teve uma dúvida naquelas, quando a gente colocou, eu acho que eu até nem te mandei essa, porque foi por esses dias. Ah, tá. De uma questão de uma mamãe falando assim, que tem pediatras que indicam a gente começar primeiro com a papinha salgada e alguns pediatras que falam que pode começar com a papinha doce. E perguntando assim, se tem essa obrigatoriedade, se tem alguma que tem que ser tem que ser a frutinha, não tem que ser a papinha salgada. Como é que você orienta essa questão? Não, os guias, né? Tanto o guia de alimentar quanto o manual de nutrologia, eles geralmente orientam começar com a frutinha, que é um alimento in natura. Você não vai processar, não é processar a palavra, né? Que a gente, na verdade, você não vai fazer o alimento passar por nenhuma cocção. Por exemplo, a batatinha. Você vai cozinhar a batatinha, você vai colocar no vapor, você vai passar por algum processo. Algum Uhum. processo você vai ter que fazer.
A carne você vai comer ela in natura, né? Você vai fazer ela também, ela vai ser passada por algum processo. Agora, a cenoura também você vai fazer por algum processo. Então, a fruta, é porque a fruta você vai ter a consistência dela in natura. Então, a banana você vai pegar ela pura ali, vai amassar, ou vai dar um pedacinho, a manga você vai dar, vai amassar. Então, é igual você falou, o amadurecimento mesmo né, do trato gastrointestinal do bebê. Então, aí depois você já vai para uma papinha salgada, justamente porque a salgada passa por um processo diferente, aí já vem os temperos, né, já tem outras adições, já tem adições de outras coisas. Então, é como se fosse gradativamente você ir oferecendo os alimentos Eu acho para o bebê. até que facilita, né? Porque assim, o leite materno ele é mais docinho. Então a criança ela Sim, tem o paladar mais pro doce, né? Então se você começa com a frutinha, eu acho que facilita a introdução alimentar também, a aceitação daquela criança, né? Às verdade, exatamente. às vezes você começando com a papinha salgada, pode ser um susto muito grande, assim, de mudança completamente, né? Do doce para o salgado. Então, eu acho que é uma questão também de aceitação maior também É. da criança, né? Ló, eu lembrei de uma situação aqui também, que eu acho que é importante a gente frisar, que são os sucos, Ai, né? mesmo. Muitas mães me perguntam, eu posso dar um suquinho para meu bebê e tal, né? Dar um suquinho de laranja no copinho, na mamadeira, enfim. Na verdade, o suco não vai ter fibra nenhuma, né? A gente pega, bate a fruta, enfim, não tem um teor de fibra ali no suco. Então você vai encher a barriguinha do bebê, o estômago do bebê miudinho, você vai encher aquilo ali, ele não vai querer comer mais nada, né? Vai ficar saciado. Você não deu praticamente uma quantidade de nutrientes que você daria se fosse comer na fruta, além da fibra, né? Que não vai ter nenhuma. Agora, já está num nívelzinho, já está com 10 meses, quer tomar só um pouquinho, beleza. O que geralmente os estudos orientam é você dar até 120 por dia, né? E lembrando, muito importante, é sem adição de açúcar. Mas eu vou dar um suco de limão sem açúcar? Então não dá limão. Se você tá com medo de dar um suco de Escolhe um limão sem suquinho açúcar, docinho, né? dá É. um outro, né? Mas assim, a criança, ela não conhece o açúcar. E não tem aquele negócio assim, ela tá aguando. Nossa, ela tá olhando e tá aguando. Ela não tá aguando nada. Ela não conhece. É porque é Ela não tá novo, aguando. ela só quer conhecer aquilo que é novo, né? Mas não é por causa do Exatamente. açúcar, né? Não. E se você mascarar, se você colocar o açúcar mascara o sabor daquele alimento, né? Então, vamos realmente introduzir, realmente é para ser introduzido sem açúcar. O açúcar a Eu, gente vai orientar, vamos apresentar para as crianças a partir dos 2 anos. Claro que isso é uma orientação, porque às vezes a mãe, né, chega a uma certa idade que a gente não tem um controle do bebê mais, da criança mais. Sai com alguém e alguém dá alguma coisa. Mas, como pais, pai e mãe, a gente tem que orientar a pessoa a que possa preferência, né? sem açúcar. A partir dos 2 anos, lá na frente, quando a criança estiver na escolinha, vai ter festinha, ela vai conhecer, gente. Então, deixa ela conhecer quando estiver lá. Não vamos ser nós, mãe e pai, que vamos oferecer isso para os nossos filhos, igual eu disse. Vamos começar a escrever capítulos novos para a vida dos nossos filhos, Com né? certeza. Então, vai oferecer o suco, oriento primeiro, não oferecer o suco no início, né? Então, é mesmo a fruta. Depois, com o passar do tempo, na hora de oferecer o suco, é sem adição de açúcar. É somente a fruta. Emily, eu acho que a gente separou aquele tanto de perguntinhas que o pessoal mandou, mas você viu que aqui no chat tem um monte de pergunta? Eu acho que às vezes seria interessante a gente responder, né? O que você Responder acha essas perguntas. melhor? Ou a gente responde as nossas mesmo? Que o Eu acho que pessoal tá mandando. muitas daquelas que você me mandou, que das caixinhas, minha e sua, a gente conseguiu responder bastante aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, então, o que o pessoal tá mandando aqui. Quer ver? Nossa, vai ser uma readaptação alimentar aqui em casa. Com Acabei certeza. de É já uma na Flávia. oportunidade, né, Emily? A gente fala que é É, uma oportunidade da família fazer uma reeducação alimentar, né? Trazer o que é mais saudável para dentro de casa, já que os pais têm que ser o exemplo, os pais e as mães, né? Então, assim, é o momento da gente poder fazer essa mudança em casa também, né? Dar uma força maior. verdade. Olha aqui, ó, isso aqui é muito importante. O que pode acontecer quando a minha filha aceita tudo com a avó, mas comigo não quer nada, só peito? É instinto? Gente, isso aqui
Olha, eu falo demais com os meus pacientes. A criança, eu até publiquei uma vez no meu Instagram, a criança enxerga a mãe e o peito. Então, é aquele peito, é o É o amor, é cheiro. o colo, é o cheiro, é o aconchego. Ela não quer largar o peito, ela não quer esse alimento que você está querendo oferecer, não. Gente, tem criança que a gente tem que pedir mesmo, o cuidador, o papai e a mamãe sair de perto para ele poder alimentar. Porque não tem jeito. Se a mamãe estiver do lado, se tiver o peitinho lado a lado, minha A filha, não preferência quer dele vai ser o alimento. A peito. preferência vai ser. Porque ali não é só a questão de saciedade, não é só encher a barriguinha, é questão de amor, é questão de estar ali no colo aconchegante, é que tá com a mamãe, que é aquela pessoa mais importante na vida dele. Então, assim, a gente tem que entender que o aleitamento, a criança não enxerga isso aí só como a questão alimentar mesmo, né? Sim. Então, para a gente poder tirar esse vínculo, é como se estivesse cortando um cordão ali mesmo. A gente às vezes tem que mesmo que distanciar um pouquinho a mamãe, pedir uma outra pessoa para oferecer, para ele tirar o foco do peito, começar a aceitar enxergar aquele pratinho, aquela comida que está ali no prato e querer conhecer aquilo ali. Se a mamãe estiver do lado, muitas vezes as crianças elas não querem mesmo. Elas vão querer o peito, ela quer o colo da mamãe, não quer nem saber. Pode ter certeza que dói mais na mãe do que no bebê. É, né? Vamos ver aqui uma outra. Vixe, Maria. Estou assistindo dos Estados Unidos, sou brasileira e vivo aqui. Estou grávida, já na reta final. Aqui eles sugerem iniciar com vegetais primeiro. Eu gostaria de uma pediatra nutricionista do Brasil, mas quando a introdução dos vegetais primeiros, achei interessante, pois dizem que as frutas primeiro, depois tem mais dificuldades os vegetais. Deve ser por causa daquela questão da preferência, né? Por alimentos É. mais... isso daí, gente, não é uma coisa muito taxativa. Na verdade, eles colocam como sugestão e tudo, mas eu acho que cada Vai um do tem uma pai e da vertente. mãe. Vai Isso. da mãe ver como é que o bebê vai reagir, né? São orientações, não são obrigações. Vai do pai e da mãe saber como conduzir o seu bebê. Se a preferência, às vezes, da mãe não quer dar fruta, quer dar verdura, e aceitou numa boa, o bebê, né? A questão, como você falou, a questão do paladar mais doce da fruta e do salgado, né? Da comidinha, da papinha salgada, tudo bem, não tem problema. Não vai ser a criança, o bebê não vai ser mais ou menos privilegiado, ou menos, né? Por causa desse motivo. Verdade. Aí perguntaram aqui também, prematuro também começa aos 6 meses? A gente também faz introdução conforme essa orientação dos 6 mesezinhos mesmo, Ana. A gente até nem falou. Escolhi o BLW sem distrações. Ela explora, prova, se alimenta bem. E estou super feliz com a introdução alimentar. Participo das refeições com ela. Muito respeito e paciência com a criança. Ela tem 7 meses. Gente, maravilhoso. Que lindo! Né? Lindo demais. E até a gente podia falar um pouquinho do BLW. Inclusive, está terminando o nosso tempo aqui. Mas que era uma dúvida que o pessoal mandava muito, né? A diferença do BLW, que é uma forma de introdução, método de introdução alimentar, né? Com o método tradicional. O tradicional foi o que a gente falou aqui, né? Dos alimentos amassadinhos e ir mudando a consistência dos alimentos à medida que a criança for crescendo dentro da introdução, né? E o BLW, a diferença é que eles acreditam no instinto da criança de se autoalimentar-se, né? E aqueles papais e as mamães que escolhem isso daí seriam você entregar o alimento in natura para a criança, né? Em pedacinhos, né? Eles falam até para poder não cortar em rodelinhas, nem em pedacinhos muito pequenos, para poder não ter risco maiores para engasgar e até para a criança conseguir pegar aquele alimento e levar na boquinha. Então tem que ser alimentos um pouquinho maiores, porque eles não conseguem pegar, ainda não tem movimento de pinça, ainda estão estabelecidos, né? E aí você vai oferecer, ao invés do alimento amassadinho, você oferece aqueles alimentos em pedaços maiores e a criança vai pegar aquele alimento e levar a boquinha para alimentar, né? O bebê tem mais autonomia, né? Porque é ele que. Não é o pai ou o cuidador que tá pegando a colherzinha e colocando. A criança tem autonomia de pegar aquele alimento e explorar e comer. Né? Igual você falou na frutinha, por exemplo, a manga, vai oferecer um pedaço, pode cortar a manga em tirinhas,
pode até deixar um pedaço da casca onde o bebê vai pegar, aí não Ah, que escorrega, ótimo. Para né? facilitar, né? Para facilitar a pega do bebê. É claro que vai escorregar, claro que vai virar uma lambuza, né? Mas para facilitar a pega do bebê. E existem também outros jeitos, outras maneiras de a gente cortar, né? Por exemplo, a manga a gente pode cortar uma banda, essa banda a gente corta Em filetinhos, né? tipo um xadrezinho e você abre. Então fica tantos pedacinhos o bebê pode comer. Pode fazer a mesma coisa com... Pode fazer a mesma coisa com pedaço de abacate, né? A banana pode deixar também no final um pedacinho da casca para o bebê poder segurar direitinho. Então, esse método, na verdade, ele dá ao bebê mais autonomia para ele comer de forma sozinha. Na papinha salgada, pode fazer um bolinho de arroz, né? Faz bem boladinho, bolinho. O brócolis, pode fazer o brócolis cozidinho no vapor e dá para o bebê o brócolis e ele vai comendo sozinho, né? Uma florzinha, né? Do brócolis, uma cabecinha pequenininha. E é isso. Pode mesclar também, né? Pode mesclar. Eu quero dar a frutinha do BLW, mas eu quero dar a comidinha amassadinha. Tudo bem. Ou então, às vezes, fazer metade até na papinha, né? Você pode fazer, às vezes, lá, deixar os pedacinhos para ele poder explorar e tudo. E, ao mesmo tempo, depois você complementa, né? Com o alimento, você dando como se fosse uma papinha também, né? Sim. Acho que é uma ótima. Gente, passou tão rápido. Já tem 1 hora que a gente tá aqui conversando. Não parece. Que coisa boa. Eu adorei. Foi muito bom. Nossa muito senhora, bom. a gente tem que parar, porque é 1 hora, né, que a gente tem para conversar. Você também tem que colocar sua mocinha para dormir, né? Hoje eu passei o posto para a vovó Leila. Vovó Leila que pôs a Alice para Dudu. E falei, socorre ela se ela por acaso chorar. Ai, ótimo. Gente, mas foi ótimo, adorei, Amy. Foi uma conversa muito boa. Também gostei muito. Foi muito bom. Eu espero que o pessoal tenha gostado também. Acabou que não deu tempo da gente falar tantas as dúvidas, né? Porque passou tão rápido. Passa muito rápido, a gente nem percebe. É verdade. Tô aguardando para você trazer o feedback da Alice, como é que foi, porque eu acho que vai ser muito legal pra gente saber como é que você driblou as dificuldades da introdução alimentar, viu? Vou deixar, vou fazer os stories, vou gravar. Isso e depois mesmo. A gente pode até marcar uma live segunda de troca de experiência como mamãe agora. Ótimo! Gente, muito bom. Obrigada a todo mundo por ter vindo. Adorei a participação do pessoal. Muito obrigada. Agora eu queria saber como é que faz para salvar, que eu queria salvar, você sabe? Alguém socorre a gente? Como é que faz pra gente salvar isso aqui? Será que é só aperta esse xizinho aqui? Eu acho que se apertar o xizinho vai sumir, não vai não. Deixa eu ver se tem algum jeito. Vamos fazer o tradicional de todas as lives? Vamos fazer um print? Ai, nossa! Arrumar o cabelo aqui. Arrumar o cabelo aqui, ó. 1, 2, 3 e já. Ai, adorei. Aí. Ó, alguém tá falando aqui, ó. Aperta os 3 pontinhos. Aí tem que ser você, Ló. Onde que tem 3 pontinhos? Oh, meu Deus, eu não sei onde que tem 3 pontinhos aqui, não. Desativar comentários, copiar link, compartilhar. Desativar a solicitação para entrar ao vivo. Não sei, gente. Eu vou ter que apertar aqui para sair mesmo. Então, tá. Ó, Mariana Cunha Lira falou, salva no rolo da câmera. Mas como é que salva? Após a finalização do vídeo. Ah, então pode finalizar aqui, né? Então tá, vou tentar aqui. Vamos tomar aqui. Então tá. Beijo. Qualquer dúvida que tiverem, podem mandar lá também, que a gente responde. Estamos aqui para ajudar. Viu? Tchau, boa noite. Tchau.